os juízes federais de todo o Paraná apoiam as medidas propostas pelo Ministério Público Federal no combate à corrupção. Explicaremos a seguir quais são as principais medidas e como elas funcionam, para que os cidadãos possam avaliá-la, para que os cidadãos possam analisá-las e, com isso, colocarem suas assinaturas nessa grande iniciativa popular que transformará essas medidas em projetos de lei e que esses projetos de lei depois sejam aprovados pelo Congresso Nacional. Nós acreditamos que é com a mudança das regras do sistema que nós conseguiremos evitar que a corrupção continue se alastrando pelo Brasil. As operações policiais, principalmente a Operação Lava Jato, não podem ser soluços em um corpo, em uma democracia moribunda. Nós precisamos transformar esses soluços em políticas verdadeiras no combate à corrupção. Só assim conseguiremos um país melhor para as gerações futuras. 4 são as propostas apresentadas pelo Ministério Público dentre as medidas de prevenção contra a corrupção. A primeira, a criação de um cadastro nacional com todas as informações das ações de improbidade em tramitação no Brasil, visando, com isso, que elas possam ser melhor fiscalizadas e acompanhadas. 2, a criação dos testes de integridade, colocando o servidor público, sem que ele saiba, em situações onde geralmente acontecem os atos de corrupção. E caso ele fraqueje ou tenha tendência a se corromper, poderá ser penalizado por isso. 3, investimento de parte do orçamento em publicidade, visando se criar uma cultura de intolerância à corrupção. E também investimento no treinamento de servidores e em pesquisas acadêmicas com o mesmo tema. E, por fim, a criação do sigilo da fonte, para que cada cidadão possa denunciar atos de corrupção e que seus depoimentos sejam levados em consideração e sua identidade preservada. É difícil demonstrar, provar os crimes de corrupção do servidor público. Facílimo demonstrar a evolução patrimonial, porque há sinais exteriores de riqueza. E se um servidor público não consegue provar uma causa legítima, uma causa moralmente defensável do seu enriquecimento, essa conduta de ter um patrimônio estranho, um patrimônio de origem duvidosa, deve ser penalizada no Código Penal. Isso deve ser alcançado. A sociedade brasileira precisa ter a segurança de que os servidores públicos servem ao povo e não se servem do povo. Primeiro, é importante salientar que é extremamente difícil descobrir e investigar o crime de corrupção. E quando se descobre, é difícil prová-lo e punir as pessoas que o praticaram. Por tais motivos, pode-se dizer que hoje no Brasil, o crime de corrupção é um crime que gera alto benefício e tem baixo risco, o que incentiva a sua prática. Por isso que é importante que a pena para o crime de corrupção seja aumentada. E também é importante que tal crime seja considerado hediondo. Tais medidas objetivam punir as pessoas que praticaram crime de corrupção e também evitar a sua prática. A ideia de justiça no Brasil está ligada à ideia de demora no término dos processos. Isso ocorre principalmente pelo excesso de recursos previstos. Assim, é fundamental que haja uma modificação na legislação processual penal existente para que a quantidade de recursos seja diminuída, para que o sistema seja mais racional e mais rápido. As ações de improbidade administrativa têm por objetivo sancionar agentes públicos e privados que cometeram atos de enriquecimento ilícito, trouxeram prejuízo ao Tesouro Público ou violaram algum princípio da administração. Hoje, essas ações possuem uma dupla fase de defesa, a defesa prévia e a contestação. O ideal seria agregar essas duas fases numa só, de modo a permitir não apenas a defesa do réu, mas também um julgamento célere, de modo a recuperar rapidamente o patrimônio desviado desses agentes públicos e privados. Os prazos de prescrição penal estabelecidos na legislação brasileira não são muito extensos. Isso faz com que muitos réus utilizem de expedientes
para atrasar injustificadamente os processos, impedir o julgamento adequado das causas e, assim, evitar a aplicação da lei penal. Por isso, se faz necessária uma reforma urgente da legislação para que possamos aumentar as causas de prescrição, modificar os critérios de aplicação das regras e até mesmo revogar determinados dispositivos que regulamentam a prescrição hoje em dia. Não é incomum que se escute na mídia que processos criminais, depois de um longo tempo de curso e investigações demoradas, acabem sendo declaradas nulas, porque, eventualmente, algum tribunal superior encontrou uma prova ilícita ou colhida através de um meio ilícito dentro daquele processo criminal. É muito importante que exista uma reestruturação do nosso sistema do Código de Processo Penal, onde as regras sejam claras, não permitam nenhum tipo de subjetivismo e, efetivamente, exista a preservação do processo como um todo e somente sejam desentranhadas provas que tenham malferido direitos e garantias individuais do acusado. Esse é o momento para refletirmos sobre nossas instituições. A sociedade brasileira tem amadurecido democraticamente. Antigas práticas oligárquicas têm sido desconstruídas pelos novos personagens do cenário social. Por isso, são necessárias mudanças na legislação, para que os partidos políticos também sejam responsabilizados por atos ilícitos que causem lesão ao patrimônio público ou aos princípios da administração pública. Do mesmo modo, são necessárias mudanças na lei para tipificar como crime a conhecida conduta do Caixa 2 e a variante eleitoral da lavagem de dinheiro. Não se combate a corrupção apenas com uma reforma moral. É preciso medidas eficazes. E por isso o Ministério Público Federal apresentou duas propostas. A primeira, determinando que os bancos mantenham um sistema informatizado que possa ser acessado por juízes e promotores para que o dinheiro desviado possa ser localizado. E caso o banco se recuse a cumprir as medidas judiciais, poderão ser multados em até 10 milhões de reais. A segunda medida, quando as demais medidas excepcionais não surtirem os efeitos desejados, o juiz poderá decretar a prisão preventiva do acusado, para que com isso ele não consiga dissipar, gastar, esconder o dinheiro que ele amealhou com a corrupção. Dessa forma, o Estado vai conseguir ter mecanismos para reaver o dinheiro desviado. Esta medida traz duas inovações na lei. A primeira é o confisco alargado, que é o perdimento dos bens da pessoa condenada a crimes graves e que geram altos lucros, cuja origem lícita não for comprovada. Ou seja, permanecem com o condenado apenas os bens de origem lícita, como já ocorre em outros países. A segunda inovação é a chamada ação civil de extinção do domínio. Através dessa ação, se o autor dos fatos ilícitos falecer, não for descoberto ou ocorrer a prescrição, ou seja, mesmo que não haja responsabilização criminal do autor dos fatos, pode ocorrer o perdimento dos bens de origem ilícita. Existe um dito popular de que a ocasião faz o ladrão. Ainda bem que Machado de Assis nos corrigiu, para dizer que a ocasião não faz o ladrão. A ocasião faz o furto, o ladrão já nasce feito. Um economista americano apontou 3 causas numa equação para dizer que levam à corrupção: concentração exagerada de poder econômico, poder discricionário e falta de transparência. É o caso da Petrobras, uma empresa que conta com um decreto 2745 de 98, que a dispensa de fazer licitações, oferecendo a ela um regime simplificado para isso.
Com esse decreto, a Petrobras, nos últimos 4 anos, segundo dados que a imprensa divulga, contratou de 60 a 70 bilhões, 60% sem licitação. É urgente a revogação desse decreto. Se é difícil para nós combatermos a corrupção, muito mais será se o Estado der à Petrobras um ambiente favorável para que a corrupção ocorra. Todos sabemos que o impacto de uma regra ou de uma decisão tem relação direta com o tempo que ela leva para ser cumprida. É assim na vida, é assim na justiça também. Por essa razão, a Associação dos Juízes Federais no Brasil propõe mudanças na legislação processual penal para que todo aquele condenado por crime grave, confirmada essa sentença em 2º grau, comece já a cumprir a pena. Isso melhora a confiabilidade no sistema de justiça, reduz a sensação de impunidade e melhora a vida de todos os cidadãos.